Eu quero trazer uma boa notícia para você. As infrações de trânsito na Avenida do Turismo, na Zona Oeste de Manaus, diminuíram 90% desde o início do funcionamento dos radares de monitoramento, os corujinhas, né, como são chamados também por algumas pessoas, e isso segundo um levantamento da Prefeitura. Eu vou dizer para vocês, a minha opinião, inclusive, é polêmica, mas eu sempre reforço isso aqui para vocês. Eu sou totalmente a favor dos radares. Por quê? Porque eu sou a boa motorista. Eduardo Asfora, nosso diretor, você também é bom motorista ou você tem medo de radar? Eu não dirijo. Mas Não, eu tenho medo de dirigir. É complicado. Mas a minha mesmo. esposa é boa motorista. Pois é, e você? Você é contra ou a favor dos radares? Eu sou a favor. Eu sou totalmente a favor, gente. Quem não deve não teme. Eu não saio por aí doida, né, passando o limite de velocidade. Não bebo e vou dirigir. Então, assim, eu acho que quem é bom motorista não teme aos radares. Os radares estão lá justamente para segurar aquela pessoa que vai pensar duas vezes, pelo menos se o assunto é, o bolso. Então tá aí um levantamento feito pela Prefeitura que mostra essa diminuição. Vou chamar o Ivan Duarte, nosso repórter, para chegar junto nesse sábado de Balanço Geral. Ivan, meu querido, muito boa tarde para você. Antes de tudo, da gente trazer esses dados, essas notícias tão bacanas, né? Você, contra ou a favor aos radares, hein? Boa tarde. Oi, Natália, muito boa tarde para você, uma boa tarde para quem está em casa acompanhando o Balanço Geral, edição de sábado. Olha só, eu sou totalmente a favor, isso é um ponto muito importante aqui para a cidade, levando em consideração também ao balanço de acidentes fatais aqui em Manaus. E é por isso que nós estamos aqui, justamente para falar sobre isso, Natália, sobre essa redução em relação ali às multas dos radares aqui na cidade. A nossa equipe está exatamente na Avenida do Turismo, Zona Oeste de Manaus. Aqui do meu lado, à minha esquerda, já tem esse equipamento, esse radar já está funcionando. Lembrando que para quem está em casa, desde o dia 2 de janeiro deste ano, Manaus tem 7 pontos aqui pela Avenida do Turismo com os radares para fiscalizar o excesso de velocidade. O ponto principal é que o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana divulgou uma redução. Para se ter uma ideia, em junho do ano passado, nas 2 primeiras semanas do período educativo, o IMU registrou 60 mil notificações por excesso de velocidade. Foram praticamente 8 mil notificações por dia. Só que esse balanço chama ainda mais atenção. Você não vai acreditar, a maioria por excesso de velocidade acima, na verdade, de 200 km por hora. Isso é um balanço muito alarmante, porque é o dobro do permitido. Aqui, é possível ver que o permitido é 60 km por hora. E durante esse período de testes, aí 60 mil notificações, a maioria estava trafegando por 200 km por hora. Isso chama muita atenção, podendo causar um acidente fatal. Essa redução, na primeira semana de janeiro, do dia 2 de janeiro, o IMU apontou que teve uma redução, esses 60 mil caiu para 5.800 notificações em relação ao excesso de velocidade aqui pela Avenida do Turismo, Zona Oeste de Manaus. Estava chovendo aqui na cidade, a pista está molhada, é possível perceber. Alguns condutores estão respeitando o limite da velocidade, mas, Natália, a nossa equipe chegou por aqui mais cedo. Outros condutores passam ainda em alta velocidade. Lembrando que antes do radar tem a placa sinalizando a velocidade permitida para os radares nesse trecho é 60 km por hora. E aí os motoristas já vão ali diminuindo a velocidade para ficar no permitido. Passando disso, aí o radar já passa a notificar. A Prefeitura de Manaus divulgou ainda que primeiro a notificação chega na casa do condutor ou da pessoa responsável pelo carro, e aí o condutor tem um período para recorrer dessa notificação. E aí sim vem a multa caso esse condutor não consiga ali recorrer no prazo estabelecido
ali pelos órgãos competentes. Mas é um número que chama muita atenção, lembrando que no ano passado, quando ocorreu o período de testes, ali em junho, o condutor teve 7 meses para se adaptar. Nas 2 primeiras semanas, foram 60 mil notificações e a maioria por excesso de velocidade. E o que chama mais atenção, 200 km por hora. É o que o IMU, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, apontou em relação a essas notificações por excesso de velocidade. Agora teve essa redução, caindo para 5.800 notificações. Só que dessa semana, da semana do dia 2 de janeiro deste ano, essas notificações já estão valendo. Ano passado era uma fase educativa. Agora, quem exceder a velocidade vai ser notificado e também pode ser multado ali por conta do excesso de velocidade. É importante respeitar. Essa aqui, ó, é a velocidade permitida pela avenida e os radares estão funcionando. Aqui pelo turismo, 7 pontos estão com o equipamento já instalado, já funcionando. E essa é a movimentação por hora aqui na Avenida do Turismo. Quem vai ter acesso ali à Ponta Negra nesse sabadão. Natália, como eu falei para você, estava chovendo em Manaus, estava caindo um toró, como diz o amazonense. Parou a chuva por aqui, a pista ainda segue molhada e, claro, é preciso ter atenção. Ano passado também, o órgão apontou que 309 pessoas morreram em acidentes fatais. A maioria também por excesso de velocidade. E esta avenida é muito conhecida justamente por acidentes fatais aqui na cidade. Nesse momento, um caminhão passando, aparentemente tudo certo. Passou na velocidade correta permitida aqui pela avenida. Mais cedo, a nossa equipe conseguiu flagrar outros carros pesados passando em alta velocidade e chamou muito a nossa atenção. Mas o bom condutor, assim como você, Natália, e o nosso diretor Eduardo Asfora, faz certinho. É para conduzir o carro em 60 km por hora, tem que respeitar. A vida é importante, principalmente esse período agora de fiscalização. A prefeitura diz ainda que o objetivo não é multar o condutor, mas sim trazer educação para o trânsito, principalmente os radares, após 10 anos, voltaram a funcionar aqui em Manaus. E tudo isso trazendo mais segurança para o condutor e também, claro, para o pedestre que está em casa, que anda pela rua e principalmente pelas avenidas de Manaus, na calçada ou vai atravessar a rua. E é importante ter esse cuidado aqui na cidade. Então, notícia boa, redução na primeira semana deste ano e, claro, a gente espera que esse número diminua bem mais. Assim que a Prefeitura divulgar um novo balanço, vamos falar também sobre a redução aqui na cidade. Saindo de 60 mil para 5.800 notificações aqui em Manaus após a instalação dos radares aqui na cidade. Natália, volto com você. Obrigada, Ivan Duarte, pelas informações. Tá aí, com esse bom resultado, vem mais radares agora na Avenida Altaz Mirim e na Avenida das Torres. Lembre-se, pelo menos eu falando, né? Essa é a minha opinião, eu não sei qual é a sua, quero saber qual é a sua. Manda lá no nosso WhatsApp 985441515. Radar vem para nos proteger. Quanto mais, melhor, porque eu tenho certeza que você aí do outro lado é um motorista prudente, que segue as regras. O Ivan falou que eu sou uma boa motorista, nunca me viu dirigir, mas eu gosto assim quando a pessoa acredita em você, quando ela acredita no que você está falando.